Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo, pré-médio, né? Como nós já vimos essa semana agora, nós temos a nossa prova trimestral na terça-feira e na semana passada nós começamos, né? Nós preparamos esse material aí para vocês, né? Disponibilizamos no aplicativo o slide com o material, com esse PowerPoint aí, com todo o material da prova, né? Com todos os conteúdos que vão perfazer a nossa prova. E fizemos uma primeira parte de uma revisão na semana passada, né? Nós paramos no ato de manifestar e hoje nós vamos encerrar essa parte de revisão que é tão importante para vocês, para nós, para que a gente possa fazer uma prova tranquila, calma, né? À altura aí da competência, da qualidade do trabalho de vocês. Eu confio muito em vocês, eu sei que vocês vão obter muito sucesso nessa prova. Né? Então, como nós já vimos falado, a prova tem 10 questões, vai falar sobre resenha, abaixo-assinado, coerência e coesão de textos argumentativos, o gênero textual manifesto, artigo de opinião, estratégias argumentativas e os textos instrucionais. Na semana passada, nós falamos sobre a coerência, então, só para lembrar aqui em dois segundinhos, né? A coerência tem a ver com o sentido, então não se esqueçam disso. Então, toda vez que fala de lógica, de sentido, nós estamos falando de coerência. Enquanto toda vez que nós falamos de coesão, nós estamos falando de elementos gramaticais ou elementos lexicais, né? Elementos gramaticais ou elementos lexicais que falam da articulação, de ligação entre frases, períodos, né? Então, é esse o nosso olhar aí importante. Né? Falamos que a coerência externa ela é importante, ou seja, o meu texto ele tem que ser coerente com aquilo que está falando com a realidade, já que meu texto é informativo, enquanto a coerência interna diz do princípio fundamental da não contradição, ou seja, eu não posso me contradizer dentro do meu texto. Né? Então, lembrando que a coesão ela tem a ver com os mecanismos gramaticais, os pronomes, as conjunções, né? Os elementos que ligam. Depois nós revisitamos esse gênero textual chamado de artigo de opinião, e que, em essência, o artigo de opinião ele vai expor um posicionamento, um ponto de vista sobre determinado assunto de interesse público. Né? Então, ele é fundamentado em argumentos, mas ele sempre parte de um ponto de vista. Aquele que escreve o artigo de opinião, ele está assinando, ele está afirmando sobre o que ele pensa, sobre o que ele acredita. Né? Então, a estrutura básica tem o desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele é um texto que mistura a argumentação e a persuasão. Ele tem essa liberdade, né, podendo ser escrito em primeira ou em terceira pessoa, sempre assinado, né, ele tem sempre aquela assinatura ali do articulista, ele se responsabiliza pelo que ele está falando, por isso que a linguagem ela é simples, ela pode ser objetiva ou subjetiva, mas sempre com temas da atualidade, com títulos provocativos, polêmicos, né? Aí depois nós falamos do ato de manifestar-se, né? Que manifestar-se é uma postura cidadã, né? É aquele indivíduo que se preocupa com o bem comum, né? E aí lembrando, são exemplos de tipos de manifestação: o manifesto, a petição, o abaixo-assinado, a carta aberta, ok? E aí quando eu tenho, quais são os elementos comuns às manifestações? O título, a contextualização do problema, apresentação de argumento, local e data, assinatura, né? Ou autor, linguagem formal, e verbos ou no presente, no indicativo ou no imperativo. O abaixo-assinado, ele é essencialmente argumentativo, né? Ele vai expor um posicionamento acerca de um determinado fato de interesse público, né? E aí é interessante que o abaixo-assinado ele pode ser endereçado a um prefeito, a um reitor, a um síndico. Aí vamos lembrar a estrutura básica do abaixo-assinado. Primeiro, o vocativo, que é o nome e o cargo, com pronome de tratamento, né, de quem está sendo requisitado, o corpo, o texto, né, com a exposição, os argumentos, a solicitação, e finalizando com local, data, assinatura dos solicitantes. Correto? Outro texto que nós visitamos com muita tranquilidade foi o texto instrucional. Né? Qual que é a característica principal do texto instrucional? Prestar uma informação, instruir o leitor a fazer alguma coisa. Né? O texto instrucional ele é responsável por auxiliar a realizar alguma ação, né? De maneira que a pessoa possa fazer de maneira correta, montar um móvel, montar uma caixa,
instalar um material, né? E aí é interessante que ele sempre vai utilizar o quê? A função apelativa, ele quer te convencer a seguir daquela maneira. Ele é um texto objetivo, ele é um texto claro, né? Ele usa persuasão. Então, é comum nas receitas culinárias, nos guias de cidade, em como manusear um folheto, né? Bom, depois que nós trabalhamos esses textos, nós também trabalhamos as estratégias argumentativas, ou seja, a estratégia argumentativa ela aparece onde? Ela aparece dentro, seja lá do meu artigo de opinião, seja dentro do meu texto dissertativo argumentativo, ela aparece dentro do desenvolvimento. Eu tenho a introdução, que eu apresento a tese, e eu tenho o desenvolvimento em que eu vou fundamentar a minha tese. E ao fundamentar a minha tese, eu vou lançar mão de quê? Lançar mão de estratégias argumentativas, tais como a explicitação, né? A enumeração. Também utilizo a comparação, né? Comparar uma época com outra, um elemento com outro. A utilização de perguntas retóricas também, que é muito comum, né? É importante que a gente muito importante que a gente saiba fazer isso, né? Que a gente tenha esse cuidado, esse olhar cuidadoso, esse olhar, né? de usar estratégia argumentativa, a alusão histórica, o argumento artístico-cultural também é uma forma de estratégia argumentativa, a exemplificação é uma ótima estratégia argumentativa, e vocês veem que eu estou deixando aí também os marcadores sintáticos, né? Também posso utilizar como estratégia argumentativa a relação de causa e consequência, né? E, finalizando aqui, também trabalhamos a resenha, né? Foi um dos primeiros conteúdos que nós estudamos, aí lembrando que a resenha é um tipo de texto com contextualização, um resumo breve, uma opinião, uma recomendação. Então, ela tem, primeiro eu contextualizo, ou seja, eu vou dizer sobre o assunto, né? Vou fazer um resumo breve, vou pegar uma obra, né? Eu vou assistir a um filme. Então, vou contextualizar esse filme, fazer um breve resumo, faço uma exposição de opinião e vou recomendar ou não aquela obra, né? Então, a resenha crítica ela tem esse olhar. Eu posso ou não recomendar determinada obra, correto? Aí, lembrando a vocês, né, que esse PowerPoint que nós temos aí, ele faz uma boa forma de resumir para vocês todo o conteúdo que nós vimos no primeiro trimestre todo, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova, eu sei disso, porque vocês estão prontos, preparados, né? Então, grande beijo a todos, sucesso!